caro palmeirense, minha cara palmeirense, você acha que o Palmeiras já está nas quartas de final da Libertadores? Olha só, a gente vai trazer para você aqui alguns palpiteiros aí da grande imprensa, da imprensa tradicional, da velha imprensa, da extrema imprensa, já diria o outro, para ver aí o que eles acham que vai acontecer nas oitavas da Libertadores com todos os times brasileiros aí. O que será que vai acontecer aí nessas oitavas de Conmebol Libertadores, hein? Olha o palpite deles aí, tem Bruno Vicari e Companhia Limitada. PVC também vai dar o palpite dele aí, ó. Se liga só nos palpites da galera. Palpites para as oitavas de final da Libertadores com Bruno Vicari. São Paulo ou Atlético Nacional? São Paulo. Botafogo ou LDU? LDU. River Plate ou Libertad? River Plate. Palmeiras ou Universitário? Palmeiras. Fortaleza ou Vélez? Vélez. Racing ou Peñarol? Racing. Estudiantes ou Cerro Porteño? Estudiantes. E o confronto brasileiro, Flamengo ou Internacional? Vai dar Flamengo. Quem passa? Atlético Nacional ou São Paulo? São Paulo. Botafogo ou LDU? Botafogo. Libertad ou River? River Plate. Palmeiras ou Universitário? Palmeiras. Fortaleza ou Vélez? Fortaleza. Racing ou Peñarol? Peñarol. Cerro ou Estudiantes? Deixa eu estudar antes. Estudiantes. Flamengo ou Inter? Vai ser difícil, mas vai ser Flamengo. Pra final! Assim, de cara! Palmeiras e Internacional. Mas não é o Flamengo que vai passar? Mas tudo bem, ué. Qual é o problema? Não. Um palpite, uma coisa. Se o Flamengo passou, quem vai estar no final? River Plate e Flamengo. O Palmeiras deu sorte nos sorteios, olha só. Vamos lá. Olhando para a Copa Libertadores da América, deu sorte. Pegou um adversário muito mais fraco do que o Palmeiras. E com isso, claro, entra como favoritaço. Se o Universitário avançar, é uma zebra do tamanho do planeta. E o Palmeiras tem o mérito evidente de ter sido melhor da primeira fase e vai decidir em casa. Agora, quando a gente olha para a Copa do Brasil, o Palmeiras pegou o seu maior rival, clássico pesado. É aquela história, muda a temporada, tudo se equilibra. Então, assim, eu não acho que deu sorte no sorteio da Copa do Brasil, não. Apesar de que deu sorte, é verdade, no sorteio de mando. Decidir em casa acaba sendo melhor, desde que você não faça uma bobagem muito grande na partida de ida. E aí, pra você, deu sorte no sorteio Palmeiras ou não? Quero seu comentário aí embaixo. Eu acabei de receber a mensagem do Rodolfo, meu primo, que vocês vão conhecer no sábado, e ele mandou a seguinte mensagem. Estou aqui vendo o programa, o último jogo que vi da seleção foi na Copa do Mundo. Amanhã vou assistir pelo efeito Ancelotti. Mas é isso. Exatamente. Acho que esse é um registro legal, né, cara? Muito, é perfeito, exatamente isso. Tá todo mundo com alguma expectativa do que será a seleção com o Ancelotti. Muito bem, voltando a falar do nosso campo doméstico, Palmeiras tem desfalque na delegação que vai aos Estados Unidos, Massa? Quem são? Não tem. Desfalque? Não tem? Não. Então tá bom. Mas tem o Paulinho que tá... Não, você me assustou agora. Não, tem Não, o Paulinho... departamento médico tá liberado. Tá liberado. Mas tem o Paulinho que tá uma situação estranha. Tem. E que bom que você toca nesse assunto. Eu não tinha a informação dada pelo nosso palestra ontem de que, em caso extremo, é possível fazer uma nova intervenção cirúrgica, que não é quebrar o osso do cara de novo, colocar no lugar, colocar outro pino, nada disso. Então vou começar pelo começo. Eu falei aqui, segunda-feira, né? Porque que Paulinho e Vitor Roque, o que eu esperava do time titular no Mundial, a recuperação do Paulinho, de acordo com o Palmeiras, vamos falar assim, de pessoas próximas que participaram disso, é uma recuperação normal. Ele fez a cirurgia em dezembro, voltou aos trabalhos em abril e gradativamente ele foi sendo colocado em campo. A carga começou com 35 minutos. Beleza, quando passou para 60 ele sentiu dor. A partir daí você precisa entender o que está acontecendo. O que é essa cirurgia que o Paulinho sofreu? É uma cirurgia simples, cara. Cirurgia é osso
quando fratura, é relativamente simples, é muito mais difícil curar tendão, articulação, menisco, joelho, tornozelo. Cara, fratura em osso é mais simples de resolver. O que gerou a fratura por estresse? O que é fratura por estresse? O osso adoece por causa de uma infecção na membrana que reverte o osso, e isso acaba enfraquecendo o osso e você vai dando pancada em cima ali, até ele fraturar. O Paulinho jogou um tempão com este osso fraturado. Beleza, essa cirurgia foi bem feita e está curada. O que está acontecendo agora? Ele ainda sente dor no local. É preciso que o músculo que sustenta essa região da canela seja forte o suficiente para que ele não sinta dor. Não é uma dor lancinante, não é uma dor que é um incômodo. Então, o que o Palmeiras fez até aqui? Não havia, pelo olhar do Palmeiras, a necessidade que ele jogasse 380 minutos, certo? Ele jogou 300 minutos em 11 jogos e nenhum deles foi titular e não completou nenhum dos jogos. É pouco, é muito pouco, isso é um fato. Então, o que se espera do Paulinho? Ele não está pronto para o Mundial, ele não vai jogar 90 minutos no Mundial, ele ainda não está recuperado e depois que voltar, aí sim vão fazer um novo cronograma de trabalho para ele. Se decidirem por uma nova cirurgia, o que eu ouvi é de uma espécie de, como é que fala? Raspagem, uma limpeza próxima ao local. Foi o que eu ouvi. Eu não sou médico, eu não entendo nada disso, tá? E não é abrir a perna do cara, quebrar de novo, botar a pina outra vez, mais 6 meses, tá? Seria uma coisa parecida, até um exemplo que um médico me deu. Se você comparar com lesão no joelho... É uma artroscopia, uma limpeza... Exatamente. Então, há algo a ser feito, pode ser que precise, pode ser que não. Pode ser que o organismo dele ande. De todo modo, quando você investe um dinheiro desse num jogador, num ano especial que tem este campeonato diferente para disputar, deu errado. É possível dizer que deu errado. Porque ele não vai estar à disposição para jogar 90 minutos. Quer dizer, ele está à disposição, mas é preciso ter cautela com a... Exatamente. Mas eu imagino que se fosse um torneio menos importante, talvez retiraria ele, para ele cuidar, seja operando ou não, para que, reta final, vem Libertadores, Brasileira, Copa, aí quero você daqui um mês e pouco bem, tá? Mas no Mundial você não convence nem o jogador a ficar fora. Pode ser que isso seja feito no final do ano, inclusive. E não convence. Porque, né? E não convence não também, e vai contra todo o movimento que o Palmeiras fez. Vou falar aqui, é Paulinho e Vitor Roque. Gastou, sei lá quantos... 43 de euros nos dois. Nos dois, né? Era para os dois estarem no Mundial. O Vitor Roque também não é titular. Não estou falando que ele é grosso, que não vale. Não tem nada milhões, mas o fato... movimento feito pelo Palmeiras foi no sentido de, eu vou ter esses dois caras aqui e tal. Não vai ter. Pelo menos um não vai ter. O Massa acabou de falar. E só para não deixar passar, né? Lembrar um pouquinho da frase da Leila, o Palmeiras não é um hospital, não é não sei o que lá, besteira, não deve falar faz parte, né? Faz parte do... Mas enfim, não é, eu acho que o Palmeiras vai perder o Mundial por causa disso, mas tá fora do que estava planejado, me parece. Tá. E só para ilustrar os minutos, só para Massa, quando ele faz o 6-5 contra o São Paulo, que você esperava o quê? Mais. Subir, né? Aí 9 minutos pro Ceará, 25 com o Flamengo, 21 com o Sport Cristal e 45 com o Cruzeiro. Ele nunca mais bateu nem o 6-5 lá contra do São Paulo, nunca mais bateu de novo. Então, o que eu ouvi lá no Paraguai é a origem da contusão, a inflamação na membrana que protege a canela, chama canelite, as pessoas têm, quem corre, dói. Só que se você não trata essa inflamação, ela vai para o osso e aí... causa a fratura, porque o osso fica infeccionado, é assim que funciona. Pelo menos essa é a explicação que eu recebi, tá bom? E a partir daí o tratamento foi feito corretamente, tem que abrir, consolidar a fratura, esperar o tempo de cicatrização, esperar o músculo crescer de novo de volta, porque não usa mais a perna, e tem organismo que a coisa some, tem organismo que não, e ele está sentindo dor. Se está sentindo dor, é preciso resolver o problema. Porque ele tem contrato e ele é um grande jogador.
Se É um ele jogador fosse pra fazer a ser humano diferença. normal como nós, Tudo bem, pô. viveria normal. O problema é que ele é um atleta de alto É rendimento. isso. E Desde que o cara pare de correr, né? Se o cara faz corrida, por exemplo, Também sentiria. ele tem que dar um tempo. Um atleta de alto rendimento que jogou com dores por 6 meses. Isso. Então acho que na cabeça dele, no corpo dele, ele não quer mais passar por isso. Exato. E ele deve temer agravar, né, porque ele... Aí foi decisão, ele diz, né, dele, com o departamento médico do Atlético, de passar os últimos 6 meses jogando. A coisa caminhou de tal forma que ele não conseguia mais treinar no final, né? De tanta dor que ele sentia, porque aí já a fratura por estresse já estava num estágio... Então eu imagino que para ele voltar seria voltar sem sentir dor, né? E ele ainda está sentindo. Né? Parece um pouco o negócio do Garro, né? Jogou com... Exatamente. Chegou uma hora e falou, parei, não dá um mais. bom exemplo, né? Você força tudo numa temporada e você volta, ainda tô sentindo, né? Paro e aí eu vou tentar Exato. consertar de uma vez. Foi isso Exato. que ele tentou e ver essa situação. Mas o Toco tirou, né? E você fez o planejamento para ter os dois mais Estevão. Tem os 3 fera aí na frente, vão embora para esse Mundial. Você não vai ter praticamente um e o outro ainda tá tentando se encaixar ali dentro do próprio time taticamente, etc. Mas, fala. Não, eu acho que eu concordo. É tanto quanto frustrante, mas faz parte, né? Não é uma lesão que tem o tempo definido de recuperação. O ligamento cruzado, 6 a 8 meses. O outro lá. Então, é uma questão de... É uma lesão mais chata, né, digamos assim. E acho que o Palmeiras tem essa situação de não ter, talvez, o trio como se imaginava, porque agora faltam poucos jogos para o Estevão, né? Pouquíssimos, né? No máximo 7, é isso, né? Se for até o final do Mundial. Então, 3 de mínimo, 7 de máximo. sendo que o Estevão pode estar na primeira seleção do Ancelotti, que é outra coisa também interessante, né? Mas, enfim, a cabeça do Estevão já né? Acho que deve estar em erupção, né? Porque vai acontecendo muita coisa. A despedida, a seleção brasileira, talvez titular da seleção brasileira com o Ancelotti pela primeira vez. Pensa nisso, cara. Não é qualquer coisa, né? Tem lá, volta o Casemiro, vai o Richarlison, Marquinhos e o Estevão, né? Então a cabeça do Estevão também deve estar, e é natural que o menino, eu acho que ele até, na minha concepção, ele mesmo tendo uma pequena queda de rendimento, eu acho que ele soube lidar bem com isso até agora. Daqui a pouco ele vai jogar na Europa, né? Agora, e soluções para isso, Massa? As soluções já estão colocadas. Não, dentro do campo, né? Quero dizer. Então, já estão colocadas até aqui. Você fala que o Vitor Roque não é titular e não é mesmo, mas quem é? Tem alguns, não todos, né? Você tem uma base, a base, para mim, se não acontecer nada, lembrando que os convocados se reapresentam 2 dias antes da estreia do Mundial. Então, são 2 só, né? Oi? 2 dias só, né? 2 dias, 2 dias, a estreia é dia 15, eles chegam nos Estados Unidos dia 12. 3 dias, tá. Não é isso? Chegam lá dia 12 à noite. Eles batem aqui para ir para lá ou vai Batem já aqui direto? para vir para lá. Em tese, o avião da Leila vai pegá-los, vai passar no Uruguai, no Paraguai e vai para... Não, vai passar no Uruguai, na Argentina e vai para os Estados Unidos. Deve ser esse o roteiro. E também vai levar o roupeiro que está com a seleção brasileira, certo? O jogo é quinta, não é? O jogo, não. Da seleção. Terça. Terça. Isso. Em São Paulo. Quarta, eles devem estar todos aqui. Isso. Aí eles vão para lá. Então, E aí vão o Palmeiras chegar joga domingo, né? vão chegar quarta à noite ou quinta de manhã, enfim. Em campo, foi mais ou menos o que o Abel fez esse tempo todo. Ele não contou com o Paulinho. Né? Ele teve várias formas de fazer o time jogar. Ele descobriu o Giai, que jogou muito. Ele perdeu o Felipe Anderson. Ele ganhou o Maurício no Paulista, perdeu depois. Ele perdeu o Veiga, agora está tentando trazer o Veiga de volta. Ele ganhou o Flaco, mas o Flaco não convence. O Vitor Roque saiu da seca, mas ainda o time não trabalha para ele. O Palmeiras não está pronto. Está bem longe de ser pronto e a responsabilidade é do Abel Ferreira e da comissão técnica. O Vitor Roque tem um modelo diferente de ser centroavante. Ele é um centroavante que precisa de alimentação. É igual cabo de energia. Você pega um cabo de energia, joga ele aqui no meio do estúdio, ele não tem funcionalidade.
a não ser que você conecte na tomada. Aí ele começa a funcionar. Então, o Vitor Roque é um cabo de energia sem alimentação. Ele faz o movimento, faz o facão para lá, para cá, e não recebe a bola. Não recebe a bola. O Palmeiras é um time com dificuldade de atacar a linha. Quando as pessoas falam atacar a linha, o que é isso? Quando você pega um time postado ali, defensivo, postado, você precisa criar movimentos para que o seu jogador de definição, ou qualquer outro, ou que a movimentação desse jogador de definição abra espaço para que você possa finalizar. Se vocês observarem o segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras chegou a ter, acho que 80% de posse. Mas é uma posse inerte, inútil, porque a bola fica rodando a área do Cruzeiro e invariavelmente acaba com um cruzamento para ninguém. Então, este modelo que precisa ser revisto e aburilado nesses 15 dias, 13 dias até a estreia. 12, né? Hoje é dia 3, dia 4? Dia 4. Dia 4, então são 11. Precisa ser burilado, para que vocês não tenham dúvida, não pensem que o Al-Ahly e o Inter Miami eu não sei. Sinceramente, parece uma apresentação de circo. Mas o Al-Ahly não vai jogar aberto contra o Palmeiras, como fez nos últimos 2 mundiais. Num deles o Palmeiras ganhou, foi a melhor atuação do Palmeiras, e no outro empatou. Perdeu nos pênaltis. Pênalti ridículo. Pênalti. Enfim. Então, o que eu estava pensando para isso? Para você resolver ou melhorar essa questão do Vitor Roque. Primeiro, ter o Paulinho ao lado dele, que é um jogador que força a abertura de espaço. Veja como ele tem domínio de bola e o domínio dele já é olhando ou para o gol ou procurando alguém para passar. O Estevão atrás dos dois, esse é um movimento, me parece claro, você colocar um jogador que é capaz de, quando recebe uma bola entre as linhas, e aí você tem o Martínez que faz isso muito bem, e tem um cara que conduz, que é o Rios, que dá outra característica para o meio, para jogar mais pelo lado, os dois atacantes, o Estevão por trás, o Alan, não tem outro. O Alan hoje é o melhor jogador para atuar na linha do lado direito, porque ele entrega muito mais do que um ala, né? Ele entrega definição com o pé esquerdo para dentro, ele entrega a possibilidade de trocar de posição com o Estevão, ele entrega a possibilidade de cobrir o Rios, na saída do Rios, aquele movimento que o Richard Rios faz assim, ó, né? Como se fosse um afluente de Rios, você está indo no Rio, de repente o Rio faz assim. O Rios faz muito essa jogada, ele sai do meio e vai para meia direita ou para ponta direita. O Alan é capaz de uma retomada fechar esse espaço para dar sossego para o Giai, né? E do outro lado o Piquerez, menos apaixonado por Ana de Armas, que ele possa ser uma opção também para o lado esquerdo com a chegada ou do Martínez ou do próprio Estevão e do Paulinho. Então, eu não faria nada diferente disso. Meu time para a estreia do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA é o Everton, Giai, Gomes, Murilo e o Piquerez, Martínez, Rios, Estevão, Alan, Paulinho e Vitor Roque. Imagino que não teremos Paulinho. Então imagino que vai entrar o Maurício e vai entrar o Maurício como segundo homem de ataque, como meio atacante. E vamos esperar ver aonde ele vai colocar o Estevão. Se vai colocar do lado do campo. Eu acho que o Estevão, para você jogar num campo menor, as dimensões não são as mesmas, certo? Não é isso? Até isso vai rolar? Não sei, acho que é isso, não é? A Copa América foi assim, né? Né? Não sei se mudaram. Não é possível. O torneio da FIFA não é possível. FIFA, mas bom, enfim, é bom, né? Talvez tenham mudado, eu não sei, eu não posso dizer, eu não sei. Você tem 35 inscritos e você pode levar 26 para o estádio, certo? Então, acho que dá para você, com as opções que o Palmeiras tem, fazer o time jogar e jogar bem. E acho que o Estevão é um jogador para esse tipo de jogo, né? É um jogador para fazer o adversário se preocupar um pouco. Porque o capitão do Porto, meia, não é capitão, o meia lá do Porto falou, olha, eu respeito o Palmeiras e tal, mas a minha maior preocupação é o Al-Ahly, por causa do jeito de jogar, certo? Então, acho que é uma coisa que o Palmeiras tem que olhar agora definitivamente.
O Abel, acho que na penúltima coletiva em que ele esteve em campo, quando não está expulso, né? Ou empurrando o cinegrafista, fazendo graça, ele disse o seguinte: nós estamos olhando para isso já há algum tempo, do Porto, né? Então eles sabem exatamente o que... se tem essa comissão técnica faz coisas muito boas. Uma dessas é o estudo do adversário. Pode ser que erre na estratégia como fez contra o Flamengo, mas isso eu confio que vai estar bem feito para a estreia no domingo, dia 15, Palmeiras e Porto, no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Bem, os palpites estão aí, hein? Os palpites estão aí, jogaram as cartas na mesa. Quem será que vai passar, hein? Eu faço de novo aqui para você o lembrete dessas oitavas de final da Libertadores 2025. Olha aí, primeiro confronto, São Paulo e Atlético Nacional. Atlético Nacional já eliminou São Paulo aí bastante, hein? Nas últimas 2 vezes, com certeza aí, o São Paulo rodou para o Atlético Nacional. Lembra de 2016? Pois é, foi uma delas. Olha só, o Botafogo vai enfrentar a LDU. LDU e Botafogo. Então, gente, só para lembrar aqui, tá? Uma coisa que é bastante intrigante é que você tem que lembrar. O primeiro time dessa arte é o time que vai decidir em casa, tá? Ele vai decidir em casa, então o primeiro vai ser fora. No caso aqui, Atlético Nacional e São Paulo, depois São Paulo e Atlético Nacional. Aqui, ó, vamos ter Botafogo e LDU. E aí o jogo decisivo, LDU e Botafogo, lá na altitude do Equador, certo? E aí, meu irmão, River Plate e Libertad vai ser Libertad e River Plate, depois River Plate e Libertad. Olha só, nós temos aqui a partida também intrigante. Universitário e Palmeiras, e aí depois o decisivo Palmeiras e Universitário. Do outro lado da chave aqui, quem pode chegar do outro lado para jogar a final, lá em 29 de novembro, simplesmente temos Vélez contra Fortaleza, onde o primeiro jogo é no Brasil e o segundo da Argentina. Temos aí também Peñarol e Racing, e depois Racing e Peñarol. Aí vamos ter Cerro Porteño e Estudiantes de La Plata, e depois Estudiantes e Cerro Porteño. Então, decisão aí na Argentina, hein? Todos os argentinos aí decidindo em casa. Todos os argentinos ficaram no pote 1, todos decidirão em casa essa brincadeira aí, tá? E cá para nós, todos vão passar, né? Essa que é a grande verdade. Vamos ter 4 argentinos nas quartas de final, só se uma tragédia acontecer que não. E aí tem aí Flamengo e Internacional. Jogo decisivo no Beira-Rio, Internacional e Flamengo. Será que o Colorado vai conseguir ganhar do Flamengo no Beira-Rio e meter uns 4-0 como foi esses tempos atrás no Brasileirão? Eis a grande questão. Talvez você possa me responder aí nos comentários. Deixe o seu like, comente, palpite. Até o próximo vídeo, hein? Avante! Palestra!